Teoria da conspiração. É isso que eu quero falar neste primeiro vídeo do ano de 2025 com vocês. Na minha teoria conspiratória e conhecendo a política, o que aconteceu? Pessoal, vídeo imperdível. Vou trazer aqui mais informações sobre essa candidatura de Gustavo Lima e que tem novidades importantes, inclusive com a fala de uma pessoa muito próxima do ex-presidente Bolsonaro, que acabou viralizando no dia de ontem, e que muitas pessoas acabaram criticando por isso. Eu vou trazer com detalhes todas as informações desse caso. Eu garanto para vocês que vai esclarecer muita coisa e também vai deixar vocês de queixo caído com o que pode vir aí em 2026. Além disso, eu tenho que trazer algumas informações da Globo. Olha, a Globo já não aguenta mais segurar o rojão. Já estão falando aí em falta de credibilidade, porque o dólar, gente, não tem perspectiva do dólar descer em um futuro próximo. E olha, isso daí vai começar a refletir aonde, gente? Para nós, aqui na ponta, logo aí nos próximos meses. Pode ter certeza disso. A gente vai falar sobre assuntos importantíssimos nesse vídeo. O Maurício Marcon fez uma análise, mas assim, ó, uma análise imperdível sobre o Capitão Cueca. A gente precisa entender o que está acontecendo, esse movimento, e que inclusive ele cita que seria uma teoria da conspiração. Vejam o que ele vai dizer, porque eu tenho certeza que vai deixar vocês também aí, ó, de cabelo em pé. Então corre aqui embaixo, já deixa o like, compartilha muito esse vídeo e te inscreve no canal, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, deixa eu já começar com essa informação, porque ela viralizou no dia de ontem e não se fala em outra coisa, a não ser isso daqui também, tá? É o fato de que o Gustavo Lima, ele se candidatou a presidente em 2026, pelo menos deixou no ar que a sua candidatura deverá acontecer. E com isso estaria procurando então um partido político que tem, digamos aí, né, a mesma linha de ideais que ele para conseguir então se candidatar. O fato é que o Pablo Marçal, ele acabou ligando para o Gustavo Lima e dizendo que ele é bem-vindo na política. Não só ele, o Nicolas fez um vídeo, foi muito criticado. Eu vou trazer esse vídeo na sequência e depois o Nicolas deu uma resposta para essas pessoas, explicando tudo o que aconteceu ali. Então vamos primeiro ver essa informação, porque o que acontece? O Pablo Marçal, sabendo que o Gustavo Lima então deu aquela entrevista, ele teria ligado ao Gustavo Lima para prestar esse apoio. E olha só o que aconteceu então nessa ligação. Segundo Marçal, Lima representa uma nova safra de políticos. Liguei para o Gustavo Lima e ele realmente está com o coração disposto a servir o nosso povo. Viveremos o pior momento econômico da nossa história nesses próximos dias e depois disso virá uma nova safra política. Bem-vindo, Gustavo. Só que o que aconteceu, gente? No momento em que o Pablo Marçal ligou, o partido do Pablo Marçal, então, já se colocou à disposição de Gustavo Lima, inclusive citando o próprio Pablo Marçal. Vejam só. PRTB diz querer filiar Gustavo Lima e fala em dobradinha com Marçal. Olha só isso, gente. O presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, afirmou nesta sexta, dia 13, ou seja, hoje, que o partido tem interesse em filiar o cantor Gustavo Lima para as eleições de 26. Também afirma aprovar a ideia de uma chapa composta por ele e o ex-coach Pablo Marçal, que disputou a prefeitura de São Paulo em 24. Abre aspas. Almejamos as filiações do ex-presidente Bolsonaro, dos governadores Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, dos senadores Cleitinhos e Damares, da doutora Raíssa e com certeza absoluta a filiação de Gustavo Lima. Pablo hoje é o nosso líder político dentro do partido e tem dito que além da pontuação das pesquisas eleitorais e observados alguns critérios, ele está disposto a participar e organizar essa grande construção nacional. Perguntado se Gustavo Lima poderia ser vice de uma eventual chapa com Marçal, Leonardo respondeu, abre aspas, ou vice-versa. São tantas opções dentro dessa nova construção. Com certeza teríamos nomes fortes para governadores e senadores. E com certeza absoluta, uma chapa imbatível para presidente da República. Olha, gente, então tá aí, imagina só, agora vem essa, né? Será, gente, será que vem aí mais
alguém para dividir a direita, bom, o fato é que o Pablo Marçal, ele acabou gerando um alvoroço, né? Ele bateu muito na esquerda, mas no final, no meu ponto de vista, acabou dando uma deslizada, principalmente com aquelas lives com bolos ali. A gente viu que no final das contas ele sumiu depois disso, né? Bom, mas o que vocês acham disso aí agora? Pablo Marçal e Gustavo Lima. O fato é que o Nicolas Ferreira comentou. O Nicolas comentou antes, inclusive, aí desse apoio do Pablo Marçal. Então ele nem vai citar o Pablo Marçal no vídeo. Mas vejam só porque o Nicolas deu uma resposta aos críticos desse primeiro vídeo que ele fez. Gente, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse, embaixada chegou. A primeira dama atual é a Janja, uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Com todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, acabou. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar à presidência, e sabe que é um medo gigantesco, né? Porque se hoje ele sair presidente, Bolsonaro ganha. O Gustavo Lima, até então, se demonstra aí uma opção. É um cara de berço humilde, de família trabalhadora, saiu do nada, comia miojo e hoje é o cara mais estourado do Brasil. E não querendo comparar assim pra baixo, mas vamos ter que comparar. Se comparar com a Dilma, você tá doido, o Gustavo Lima tá aqui, ó. E seria uma campanha no mínimo divertida, porque assim, convenhamos, jingle tem infinito. É o Gustavo Lima, bebê. Imagina eu chegar para um eleitor meu em 2026, e aí, você vai votar em quem? Em Gustavo Lima e você? Péssima. Ou seja, até o momento, ele é sim uma boa opção para poder entrar na política. Só pode entrar na política quem? Quem é pego com mala de dinheiro, quem tá na lista do Odebrecht, quem faz desvio de emenda, só pode essa galerinha. Só pode essa galerinha. Cantor não pode não. Tem muita água para rolar ainda, mas uma coisa é certa. O brasileiro não morre de tédio, bebê. Então, pessoal, o Nicolas acabou sendo muito criticado por algumas pessoas por esse vídeo. E na sequência eu já vou trazer a resposta dele para essas pessoas. Vejam porque tá imperdível. Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa agora muito, mas muito engraçada, tá? Vocês lembram aí do Adrilles Jorge? Pois é, inclusive comentarista aí de muitos canais de direita no YouTube. Ele foi, né, candidato a vereador em São Paulo e acabou ganhando. Pois bem, ele foi assumir e foi conhecer o seu gabinete. E, pasmem, chegou lá, não tinha privada nem pia no banheiro. E aí foi descoberto que a vereadora que estava no gabinete antes dele acabou levando embora. Tá, ela acabou comprando com recursos próprios, ela diz, mas viralizou muito esse vídeo, fazendo com que, inclusive, ela viesse a público aí para dar alguns esclarecimentos. Mas vejam só a matéria sobre esse caso, porque, sério, gente, isso aqui é Brasil, né? Não tem como pensar diferente, vejam só. E olha, em São Paulo, um vereador recém-possado foi surpreendido ao ocupar um dos gabinetes da Câmara Municipal. O banheiro estava sem uma pia e o vaso sanitário. O ex-BBB Adrilles Jorge, do União Brasil, disse que ficou surpreso ao entrar no gabinete escolhido por sorteio. Aí a câmera de segurança do Legislativo gravou o momento em que um homem carrega a privada com um carrinho. Aí você pensa, mas como assim? Pois é, a mando de quem, gente? Da ex-vereadora Janaína Lima, do PP. Ela disse o seguinte, quando eu assumi o mandato, não tinha banheiro. Então eu mesma fiz a reforma com os meus recursos. Então decidi tomar o que era meu, já que eu que paguei, eu tinha o direito de levar o vaso sanitário embora. E pronto, não tem vaso, não tem privada e o vereador agora novo que se vire. Muito bem, belo exemplo. Não que a Globo tenha muito direito de dar lição de moral em alguém. O fato é que, de fato, exemplo não tem nada nesse caso. Mas eu vou trazer aqui agora ela, que muito pressionada na internet por conta desse episódio,
acabou vindo a público. Oi, pessoal, entreguei o gabinete respeitando toda a legislação estabelecida da Câmara Municipal de São Paulo, legislação interna, entregando com todos os equipamentos públicos que recebi, por orientação do jurídico. Equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino. Ou seja, pessoal, quem mandou tirar o vaso foi a orientação do jurídico. E ela agora resolveu doar tudo. Tá bom, gente. Comentem aqui embaixo. Agora bora de falar sobre ano novo e problema antigo. Pois é, gente, nem a Globo tá dando conta de segurar a bronca mais desse governo. Vejam só o que eles falaram sobre a falta de credibilidade. E que o dólar, gente, o dólar já foi para casa do baralho. Dificilmente vai voltar abaixo dos R$6. Vejam só. O primeiro aspecto, e o mais importante de todos, é a incerteza fiscal. Enquanto nós não tivermos um direcionamento na área fiscal, enquanto a gente continuar tendo esse crescimento do endividamento do setor público, ela não desce. Aliás, ele fica até com espaço para subir um pouco mais, dependendo do que aconteça na área fiscal. Mas se não tiver a gente não acompanhar novas medidas em 25, você acha que... Não tem como descer. Entendi. Não tem como descer. Porque a gente está falando de um dólar que já está precificado na ausência de medidas. Entendi. Quer dizer, você já não acredita que novas medidas apareçam. Não, pode ser que elas apareçam. E aí você vai ter um ajuste. Então é uma crise de credibilidade. Né? É uma crise de credibilidade. Os agentes econômicos, de uma forma geral, não acreditam que o governo está convencido de que há um problema fiscal e que há algo a ser feito na área fiscal. É dessa maneira que o mercado precificou o dólar. Essa precificação pode ser corrigida se fatos novos aparecerem. Mas até o presente momento a precificação é essa. Um outro aspecto, do Donald Trump, quer dizer, se torna presidente dos Estados Unidos agora no dia 20 de janeiro, prometendo aí uma série de mudanças na política econômica americana, redução de impostos, aumento de tarifas de importação. A gente pode ter uma certa desorganização na economia mundial que pode trazer reflexos para o Brasil. Se a economia mundial ficar mais instável, mais incerta, mais imprevisível, a tendência é de ainda mais alta para a moeda americana. Em momentos de incerteza, existe uma tendência global, não é apenas uma tendência brasileira, em buscar refúgio na moeda americana. A moeda americana, apesar dos pesares, continua sendo a principal referência monetária para o sistema financeiro internacional. Outro aspecto importante é o diferencial de juro no Brasil e nos Estados Unidos. No caso do Brasil, se você tiver altas da taxa de juros, isso ajuda a conter a escalada da moeda americana. Juros mais altos no Brasil atraem dólares para cá, dólares que acabam sendo trocados por reais e ajudam a baixar um pouco a cotação da moeda dos Estados Unidos. E no caso do juro americano, é o contrário. Se o juro americano permanecer alto, se ele não tiver novas reduções, como começa-se a achar, isso acaba estimulando as pessoas a continuarem mandando seus dólares para fora, trocando reais por dólares e mandando seus recursos para fora. Hoje, você consegue, no exterior, ter investimentos em renda fixa na casa de 4, 5, 6%, dependendo do prazo que você escolha, dependendo do tipo de papel que você acabe adquirindo. E um outro aspecto que me parece importante é o das exportações. Existe uma expectativa muito boa para o desempenho do agronegócio do Brasil nesse ano de 2025. O agronegócio acaba trazendo a possibilidade de ingresso de dólares e, consequentemente, um mercado um pouco mais irrigado da moeda americana, o que pode ajudar a conter um pouco a escalada do dólar. Aliás, nesse ano de 2025, existe uma expectativa muito positiva no Brasil para dois setores, para o agronegócio e para o setor de petróleo. Então, são dois setores que devem funcionar relativamente bem, independentemente da taxa de juros, independentemente de alguns outros aspectos, e isso deve ajudar a economia brasileira nesse ano a não desacelerar tanto ou não desacelerar tão rapidamente. Mas a incerteza fiscal continua sendo o principal elemento, porque a incerteza fiscal ela já começa a cobrar seu preço numa taxa de juros mais alta. E a gente já viu isso no passado, quer dizer, você tem as contas públicas desorganizadas, os juros começam a subir, as pessoas começam a exigir juros mais altos para financiar o déficit do governo, para financiar a dívida pública, empresas para pegar recursos emprestados têm que pagar juros também mais altos, o investimento começa a desacelerar e a economia começa a embicar dentro de um processo de desaceleração econômica. E essa desaceleração tende a ser tão mais intensa quanto maior a desorganização fiscal. A gente já viu isso no passado, né, gente? Mas calma, o governo do amor venceu. A gente tirou o Bozo, não é mesmo? Essa era a missão. Tá aí, gente. A única coisa que sobra agora é dizer o quê? Faz o L, gente. Só que, infelizmente, o faz o L já não basta, porque vai doer no nosso bolso no final das contas. A verdade é essa. Falar em tirar o Bozo, o genocida, aquele cara que matou não sei quantas mil pessoas na pandemia, não é mesmo? Imagina se fosse o governo do amor com aquela pandemia, gente. Não morreria uma pessoa sequer, não é? Bom, o fato é que a Band acabou postando esse trechinho do Jornal da Noite no dia de hoje e que fala justamente sobre vacinas. Mais da metade das cidades brasileiras estão com falta de vacinas para catapora e para Covid. Vejam só. E por aqui faltam vacinas para doenças como catapora e Covid-19 em mais da metade das cidades brasileiras. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios.
Sem a vacina contra a catapora no posto de saúde, a Shaine precisou pagar para imunizar o filho de 1 ano e meio numa clínica particular. Procurei em 3 postos aqui perto da minha casa, tem outros bairros também. Eles me falaram que não tinham insumos para fabricar a vacina. E aí eu tive que pagar para não deixar meu filho sem a imunidade necessária. É uma preocupação em todo o país. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios aponta que 65% das cidades brasileiras estão com problemas no calendário de algumas vacinas, como aquelas contra a catapora, Covid-19 e coqueluche. A situação mais complicada é a do imunizante contra a catapora. Mais da metade das cidades analisadas relataram falta da vacina. Santa Catarina lidera o ranking de escassez. Na sequência, aparecem os estados do Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais. Sempre acontece o risco de uma baixa de imunização na sociedade em geral, e aí, com a proteção mais baixa daquela doença específica, recorrer em surtos ao aumento do número de casos, gerando chance de contaminação, de doença. O Ministério da Saúde nega o desabastecimento e informou que atendeu todas as solicitações dos estados nos últimos meses. Ah, mas então tá aí, pessoal. Foi negado. Então, se foi negado pelo Ministério da Saúde, quer dizer que tá tudo ok, não é mesmo? Ah, a gente tirou o Bozo. Vamos para a próxima. Pessoal, deixa eu começar já rapidamente com essa análise feita por Maurício Marcon, o deputado, que é um deputado aí ferrenho da direita, né? Aquele cara que tá sempre aí combativo. Ele fez uma análise em cima do que tá acontecendo e que envolveu o nome do deputado José Guimarães, aquele conhecido por muitos aí como Capitão Cueca, que inclusive vai ser citado por ele aqui. Vejam só, porque tá rolando aí informações de que o nome do José Guimarães foi citado em um áudio sobre desvio de emendas. E aí o Maurício Marcon fez então um apanhado sobre isso. E olha só o que ele vai dizer. Teoria da conspiração. É isso que eu quero falar neste primeiro vídeo do ano de 2025 com vocês. Não sei se vocês acompanharam a notícia de hoje que o Capitão Cueca, o líder do governo da Câmara, José Guimarães, talvez vocês não lembrem, mas há 20 anos atrás um assessor dele foi pego com $100 mil nas cuecas e mais de R$200 mil em uma mala embarcando aí num aeroporto do Brasil. Bom, como é conhecido popularmente, o Capitão Cueca hoje é líder do governo Lula. Sim, nada mais justo, né, que uma pessoa acusada de corrupção seja líder do governo do maior corrupto da história deste país. Bom, o que aconteceu? Hoje saiu a informação que a Polícia Federal encontrou áudios que falam sobre desvios de verbas das emendas de José Guimarães, repassadas a um município do Ceará, estado do qual ele é representante na Câmara dos Deputados. Como seria o esquema? O deputado envia as emendas e aí o prefeito lá, junto com alguns empresários, né? Empresário não, porque isso é coisa de bandido, desviam parte dessas emendas, no máximo 12%, como diria nos áudios. Mas, Marcon, o que isso tem a ver, né? Desvio de emenda, ok. Bom, primeiro é bom a gente explicar para vocês que existem 3 tipos de emendas. As emendas que são as individuais obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. As emendas de bancada também obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. E existe um terceiro tipo de emenda, que são as emendas de comissão, onde o rolo realmente acontece. Como assim, Marcon? Lá que são pagas as emendas para quem vota no governo e com o governo em determinados assuntos. E foram estas emendas que o ministro Flávio Dino mandou bloquear no fim do ano. Depois, é claro, que o governo ofereceu a rodo 5, 6, 7 milhões para quem votasse o corte no BPC e aqueles cortes horríveis que foram feitos ali no fim do ano. E aí o que acontece? O Flávio Dino, além de mandar cortar essas emendas, ou seja, não pagar cerca de 4,2 bilhões de emendas de comissão, onde acontece rolos como este, divulgados pela Polícia Federal, do Capitão Cueca, né, que estaria envolvido uma emenda do Capitão Cueca. Vejam bem que a emenda é do Capitão Cueca, mas os áudios revelados dizem apenas que a emenda é dele. Ou seja, na minha teoria conspiratória, conhecendo a política, o que aconteceu? Depois que Dino mandou bloquear esses 4,2 bilhões de reais em emendas, no qual eu não receberia nenhum centavo porque eu não negocio o meu voto, ele ainda mandou investigar deputados para saber aonde essas emendas estavam sendo colocadas. E aí, como o Centrão não é bobo nem nada, talvez, e aqui é só talvez, uma suposição, tenha divulgado este áudio aí para dar um recado ao governo. Olha aqui, se vocês investigarem as nossas emendas e seguirem bloqueando elas, nós podemos cair, no caso, o Centrão, mas os de vocês também vão cair, que é o caso do Capitão Cueca, que certamente esses rolos de emendas seriam apenas o pontinha do iceberg. Então, a minha teoria conspiratória para dividir com vocês é essa. Esta notícia, estes áudios vazados, que
dão ligação entre emendas do Capitão Cueca, líder do governo, com rolos em prefeituras do Ceará para desviar milhares de reais do bolso do contribuinte, é um recado do Centrão para o Dino e para o Lula. Ou vocês param, ou a giripoca vai piar. Pessoal, vocês têm noção dessa análise que foi feita pelo deputado Maurício Marcon? Olha, uma teoria da conspiração que poderia inclusive fazer muito sentido, tá? Lembrando que eu trouxe uma informação aí da Globo, que eles falaram lá na Globo News, que os bastidores da Andréa Sadi, né, que ela sabia de alguns parlamentares dos bastidores, que teriam aí muitos problemas com as emendas e que se as investigações de fato ocorrerem, olha, vai sobrar para muita gente. Palavras da própria jornalista aí da Globo, que tem informações lá dos bastidores, gente. E agora ele vem trazendo essa teoria que faz todo sentido, né? Sendo que muitas pessoas aí consideram que o Flávio Dino, então, de alguma forma, aí tem uma aproximação muito grande com o presidente Lula. E o fato dele estar bloqueando as emendas, o pessoal estaria mandando um recado aí. Ah, vocês querem bloquear? Então tá, então vamos levar vocês juntos. Eita, nós. Diz aqui o deputado, né? A giripoca vai piar, gente. Eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo e vamos pra próxima. Pessoal, deixa eu trazer agora pra vocês o Nicolas, que vai explicar um pouco melhor aquele primeiro vídeo e que gerou muitas críticas por parte de algumas pessoas que não entenderam e que acharam que ele já estava traindo o Bolsonaro com um novo intergaláctico, que foi aí um termo utilizado muito no caso Pablo Marçal. Vejam só. Como que é? É a mesma coisa que acontece na internet. Esse vídeo que eu fiz aí do Gustavo Lima, não foi pra dizer que vou apoiá-lo ou não. Basicamente foi um vídeo de mais descontração do que um vídeo de posicionamento político. Até mesmo porque o que eu quero dizer é que todo mundo tem legitimidade para poder se candidatar a presidente da República. Qualquer um. E nivelando aqui por baixo, é qualquer um mesmo, né? É o Lula, é a Dilma. Assim, são níveis absurdos que a gente já teve na presidente da República. E então não diz respeito a apoiá-lo ou não, tô junto ou não, não é isso que obviamente quis dizer para uma minoria aí, até mesmo porque já reafirmei 1 milhão de vezes, e o Bolsonaro também já reafirmou, né, que ele é candidato da presidência, né, mesmo com toda a situação aí, se reverter, ele, papai, ponto acabou. E óbvio, toda a questão que tiver assim, polêmica, né, vai ter as pessoas contra, a favor, indecisas, enfim. E muitas das vezes eu jogo aqui para poder ver o que as pessoas estão falando, o que elas estão sentindo, qual é a opinião de cada uma delas. Até mesmo porque a gente viu aí, por exemplo, na Argentina, não fazendo comparações agora, só dando o mesmo exemplo. O Milei, que tem uma posição bem extravagante assim, e muita gente, inclusive de direita, tá? Falava, não, ele era um cara muito radical, etc e tal. Chegou no governo e tá fazendo história na Argentina, né? Pela primeira vez aí a Argentina não tá tendo que ficar de muletas na economia. Ou seja, a gente precisa realmente ter isso em mente, que muitas das vezes aqueles modelozinhos de política que as pessoas colocam na cabeça é aqueles que ajudam a eles, né? Porque o Gustavo não é da turminha deles. O Gustavo, poxa, tá do nosso lado. Pessoal, e para finalizar, eu tenho que trazer aqui a blogueira da Globo, que vai explicar por que o Lula não irá à posse de Trump. Vejam só, sério, não tem jeito, tem que dar risada, não tem outro jeito. O presidente Lula nem vai à posse do Maduro, nem vai à posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Mas são duas coisas muito diferentes. Primeiro, porque nos Estados Unidos, a posse dos presidentes não é um evento para o qual são convidados os líderes internacionais, presidentes, primeiros ministros, coisa nenhuma. Né? O Milei vai porque ele vai meio assim eu diria de furão, né? Ele vai de furão porque ele quer se mostrar muito próximo do Trump. Mas o Lula não vai, porque nem é para ir mesmo. Agora, no caso da Venezuela... No caso da Venezuela, vamos falar a verdade, jornalista da Globo? Pois bem, o governo Lula deve enviar um representante para a posse do Maduro, gente. Olha só, não é que o governo do ditador Nicolás Maduro terá um representante brasileiro da embaixada em sua posse? Olha, mas não era o governo do amor que não teria reconhecido aí o ditador, que inclusive agora colocou aí $100 mil, né, por informações, digamos, pela cabeça, entre aspas, né, seria pela cabeça, diria, no Edmundo Gonzalez, que foi de fato o vencedor das eleições. Pois é, Maduro colocou aí $100 mil para quem tiver informações do Edmundo Gonzalez. E agora o governo Lula, então, vai enviar um representante. Olha só,
O governo do presidente Lula enviará um representante para a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está marcada para o dia 10 de janeiro. Segundo apurou o Poder 360, caso o país vizinho decida realizar uma cerimônia aberta com a presença de chefes de Estado, o Brasil será representado pela embaixadora em Caracas, Gilvânia Maria de Oliveira. Tá aí, gente. Então tá, né? Ai, o amor é tão lindo, né, gente? Imagina, um governo ditador, que isso? A gente, né, até cuidado, a gente não pode falar muito disso, né? Quem falar disso depois acaba em algum inquérito aí. Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, gente. Tem que rir pra não chorar, a verdade é essa. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo e fica ligado, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal. Debate em Foco.